Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você está vendo que a voz do pastor está igual a voz de locutor, né? Aquela voz grossa, né? É gripe também, irmãos. É gripe. Abra suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Marcos 14. Marcos 14, versículo 10, diz assim: Amém, Jesus, glória a Deus. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Meus irmãos, podem se assentar glorificando. Antes de nós entrarmos na mensagem, né? Quero tecer também, né, o meu comentário sobre a Jubrac. Lá não se dorme, viu, irmãos? Eu nunca vi ter tanta energia como esses jovens têm. 2 horas da manhã a gente tá pelejando para dormir, eles tá ligando luz, a gente vai lá, apaga a luz dando, eles vai e liga celular. Mas é uma bênção. E às vezes a gente não entende, como os jovens falou aqui, né? A Dani. Porque às vezes a gente olha o jovem dentro da igreja e ele é tranquilo, é tímido. Você não vê ele agir, não vê ele fazer nenhum mover dentro da igreja. Mas pode fazer? Pode. Só porque às vezes eles se sentem constrangidos com os mais velhos, né? Que às vezes o pastor está ali com a coluna meio dolorida e ele fecha o semblante um pouquinho, não por maldade, mas porque é dor. E aí a irmã vai lá e, tipo assim, já não tem nem coragem de se entregar. Não tem coragem de, como se diz, né? Abrir o seu coração para Deus, se entregar para Deus. Mas lá, não é questão do local, é que o ambiente é propício. Lá são jovens, todos iguais, todos como diz, naquela mesma vibe, estão ali para buscar algo de Deus. Mas o que é que a gente nota que acontece nesses congressos? Isso pode acontecer na igreja. Só porque às vezes a gente vem para a igreja, né? Como a gente ouve isso muito em ministração, a gente vem só para cumprir tabela, sabe? Só para bater o cartão e falar, não, eu estava lá na igreja, lá, domingo eu fui. Mas a gente não veio com o coração aberto, a gente não veio disposto a trazer, né, o nosso culto a Deus. E quando a gente, né, tipo assim, se organiza ali, faz uma malinha, uma mochila, põe nas costas e anda aí 160 quilômetros, aí a gente tem um propósito. Fala, não, eu vou ali buscar algo diferente. Mas se a gente vier para a igreja nesse mesmo propósito, a gente também consegue aqui. Só porque às vezes a gente não faz. Então, por isso, né, que às vezes há esses congressos, há essa situação onde a gente consegue se entregar mais. Por quê? Porque o propósito ali é diferente. Eu não estava no início do círculo, né, de oração. Eu tinha me retirado, não estava muito bem, e falei, pois, pô, mais tarde um pouquinho eu volto. Estava estudando. E de repente eu senti, né, assim, uma vontade, levantei, guardei, eu estava com o notebook no colo, guardei o notebook e subi na lateral, né, do lado de fora onde é o templo lá, que tem um templo sendo construído, mas tem um salão grande onde todos estavam ali, onde a gente se reúne. Quando eu cheguei na lateral, do lado de fora desse salão, eu senti a presença de Deus. Eu senti, irmãos. É real, é diferente.
Eu entrei, ó, que eu pisei, né? Subi umas escadas, ó, minhas canelas tá aqui formigando assim, ó. Agora, entendeu? Agora que eu subi lá uns degrauzinhos que tem pra entrar no corredor do banheiro das mulheres, no banheiro dos homens, eu entrei no corredor do banheiro dos homens. Eu já entrei diferente, eu já entrei sentindo algo de Deus, eu já entrei glorificando, eu já entrei louvando. Então, assim, há esses ambientes, o qual nós temos que frequentar, nós temos que nos fazer presente. Porque às vezes nós olhamos muito valor monetário, né? Tipo assim, eu não sei, foi 200 e pouco por pessoa, mas aí você pensa, ah, mas é caro. Não, não é caro, irmão. Não é caro. Se você for numa pizzaria, se for 4 pessoas, você não gasta menos de R$ 100 para ir ali lanchar. Lá você ficou praticamente, né, 3 dias. Você chega na sexta de tarde, você janta, você dorme, você tem café da manhã, almoço, janta, dorme. E no outro dia você tem café da manhã e almoço, por esse valor. E você ouve ministrações, né? Eu fiquei impactado que as ministrações ali não é ministração para jovem. Você, você está falando, não, é ministração. Os adultos que foi lá, se falar que, tipo assim, não sentiu, não foi confrontado, ele não ouviu a ministração. Ele não ouviu a ministração. É confronto. É palavra para você poder ouvir, entendeu? E assim, você não dá conta de digerir na hora. Você tem que ruminar ela. Fala, rapaz, mas foram 4 ministrações. Eu perdi um pouquinho da de sábado de manhã, parte dela, mas eu consegui, né, ouvir, mas não vi. Depois eu vi o final. Mas foram 4 ministrações, como já foi falado, todas direcionadas por Deus. Pastor, depois chegou o pastor Cláudio, pai do pastor Rafael, que é o líder de jovem, falou para nós, gente, não foi combinado, não deu tema nem nada, não deu o tema. Mas assim, ó, foi combinado. Inclusive, se eu não estiver enganado, os dois, o que pregou sexta e o que pregou no sábado, falou tudo de Sansão. Então, assim, a mesma passagem. Pessoas diferentes, né? O pastor Eliseu hoje e o que pregou lá o pastor Paulo, fala de Sansão, o de sábado, de sexta, não me lembro o nome dele, é um jovem, Nelsinho, né? Nelsinho. Mas sim, são ministrações, irmãos, que nos traz um despertamento. Despertamento. Que às vezes nós vem para a igreja, né, e fala assim, o pastor Del de novo. O pastor Del estuda, irmãos. O pastor Del lê. O pastor Del tenta trazer para vocês uma comidinha nova. Não é comida de internet e tal. Tipo assim, o pastor não anota, pega um trem aqui. Não. Eu leio Bíblia, eu leio comentários bíblicos. Entendeu? Eu pesquiso para trazer palavras para a igreja. Porque as palavras que nós ouvimos, se nós colocarmos em prática em nossas vidas, traz mudança. E hoje eu quero falar para nós, né, só um pouquinho sobre Judas. E essa palavra, eu lendo, né, sobre a traição, né, como que foi, que tem hora que me desperta assim, fala, rapaz, o que passa na cabeça do ser humano conviver com um homem da magnitude de Cristo ali, ver milagres como ele viu e ter coragem de vender? Não, eu quero entender. Eu quero entender o porquê. E aí isso me leva a estudar. Então eu coloquei, né, o título aqui, Judas, né, o coração que se vendeu. Porque foi o coração dele que o traiu. Porque Judas, ele caminhou com Jesus. Quando a gente fala de caminhar, a gente fala de pessoas que têm uma convivência um com o outro. Uma pessoa que tem aprendizado, né? Ou seja, caminhar é você andar lado a lado com alguém e aprender daquela pessoa. Eu acho que eu já falei aqui que a gente às vezes tem que observar com quem nós caminhamos aqui no nosso dia a dia. Porque dependendo de quem nós caminhamos, essas pessoas nos influenciam. Elas trazem influência sobre nossas vidas, sobre o nosso comportamento e às vezes sobre até decisões. Só que nós olhamos aqui, né, que Judas, ele ouviu ensinamentos, ele presenciou milagres, situações, né? Ele sentiu da parte de Cristo o amor.
porque ele conviveu ali, viu que era alguém assim que transbordava em amor, ou seja, ele teve o privilégio, isso é privilégio, irmãos. Foi a pastora ministrou aqui no sábado, né, que era o privilégio, né, de ser a mãe de Cristo, falando sobre Maria. Então Judas, ele teve o privilégio de sentir, né, o amor de Jesus, o amor do Salvador, de caminhar com alguém que estava trazendo uma proposta de salvação para nossas vidas. E essa situação aí nos leva assim, mas mesmo assim, ele escolheu trair. Ele escolheu trair. Por que será que ele escolheu trair, né? Isso aqui nos lembra que a traição, ela nos lembra que proximidade não significa compromisso. Não é porque alguém é próximo de você que aquela pessoa se compromete com você, em te ajudar, em fazer algo por você. Não é porque você está, né, numa certa proximidade. Não, eu e Jesus, nós somos próximos. Não, quer saber se você tem compromisso com Cristo. Não é só proximidade, é compromisso. Se na hora que Jesus falar assim, como o irmão que tinha falou, vem cá, vamos ali colher uns pratos sujos ali. Você fala, não, peraí, isso aí não, senhor. Vamos fazer outra coisa, né? Então, assim, porque a forma, né, eu já falei aqui antes, a forma como Jesus, ele trabalha em nós, a forma como Jesus trabalha em nós é nos provando naquilo que geralmente nós repudiamos, aquilo que nós não gostamos. É aquilo que Cristo coloca sobre nós para poder trazer sobre nós, né, um conserto. E aí eu fiquei lá assim, gente, mas o cara, ele era um dos 12. Um dos 12. Porque quando nós olhamos na Bíblia, o Senhor tinha vários seguidores, o Senhor tinha vários discípulos, mas ele tinha 12 que ele escolheu. Ele escolheu. Ou seja, os discípulos, os seguidores, a multidão, não, ele não escolheu não, ia ouvia ele. Mas esses 12 ele escolheu, e ele era um deles. E o interessante é que ele era um homem de confiança. Ele era o homem da bolsa, do dinheiro. Ele era o homem que controlava os gastos, ele era o homem que gastava, ele era o homem que pagava, né? E aí nós olhamos e falamos assim, mas Judas traiu por dinheiro. É porque ele estava ali com a bolsa, ele viu que tinha muito dinheiro, então o dinheiro cresceu. Não, irmão. A traição não foi por dinheiro. A traição foi no coração. Não é dinheiro, é coração. Quando nós lemos no Evangelho de João 13, no capítulo 13, versículo 21 em diante, a gente vê que Satanás entrou no coração de Judas. Satanás entrou em Judas, fala lá em João. E a gente acha interessante. Eu já estava com a ministração pronta e o pastor hoje falou sobre isso, na ministração. Falando sobre o Espírito Santo, quando chega, faz um certo barulho, mas quando ele abandona a pessoa, às vezes a pessoa nem nota, porque ele sai em silêncio. Mas o inimigo não, é o contrário. O inimigo, ele entra na pessoa, a pessoa não revira, a pessoa não cai no chão, não estribucha, não vira os olhos, não faz nada disso. Só na hora de sair. Só na hora de sair que ele faz bagunça. Então assim, mas como que Satanás entrou no homem e ele continuou, permaneceu normal, conversando, né? A gente entende que Judas, ele permitiu que Satanás entrasse no coração dele. Sabe por que permitiu, irmãos? Porque o nosso coração, ele não tem maçaneta por lá de fora. Ninguém entra no nosso coração sem nós permitirmos. Eu costumo dizer que tanto o nosso coração como a porta do céu, a maçaneta é por dentro. Nós não podemos chegar lá no céu e abrir a porta, tipo assim, só pegar e abrir. É o nosso comportamento que vai abrir aquela porta. E hoje nós entendemos que o nosso coração é nós quem abrimos. É nós quem colocamos pessoas, é nós que colocamos situação, é nós que aceitamos coisa dentro das nossas vidas. Às vezes tem pessoas que estão me fazendo mal, pessoas que estão me tratando de uma forma indesejada, mas é eu quem permito.
É eu quem aceito, é eu quem deixo. E aí a gente continua, né, a observar. A gente, às vezes, quando começa a olhar para nós, ou olhar para pessoas que a gente, às vezes, convive ou conhece, a gente começa a ver que em muitos de nós ainda há resquício do inimigo. Mas que é isso, pastor? Eu sou crente, eu sou servo do Senhor. Não estou falando de possessão, irmãos. Eu estou falando das nossas ações. Eu estou falando da forma como nós, às vezes, nos comportamos. Porque nós falamos, né, que Judas foi ali e traiu Jesus por 30 moedas. Você sabe o que representava 30 moedas de prata naquela época? O preço do escravo. Um escravo. Então, assim, não era grandes coisas, não foi muito, não. Preço de um escravo. E às vezes nós também traímos. Às vezes nós também fazemos coisas, cometemos situações, porque nós permitimos que o inimigo entre em nossas vidas. Pastor, o inimigo não entra. Não, eu não estou falando de possessão. Eu estou falando das nossas ações. As nossas ações, quando nós olhamos aquilo que nós estamos fazendo, nós vemos que nós também traímos Jesus. Nós traímos Jesus com as nossas ações. Às vezes nós não temos coragem de falar, mas nós fazemos. O Judas, ele traiu Jesus aqui sem falar. Ele não chegou e falou assim, ó, esse aqui, ó, esse aqui. Não. Chegou caladinho, deu um beijo no rosto. Jesus ciente ainda fala, aqui veio amigo. Ainda chama de amigo. Jesus sabendo. E às vezes nós nos calamos. Nós nos calamos, mas nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E às vezes nós temos que entender que essa traição que Judas cometeu ali contra Jesus, ela não começou naquela noite, naquele momento que ele foi lá e negociou um valor. Isso começou antes. Começou antes. Quando ele começou a desacreditar de Cristo. Quando ele começou a não entender o propósito de Cristo. E às vezes nós nos vemos nestas mesmas situações. Às vezes nós não entendemos o propósito de Cristo em nossas vidas, irmãos. Às vezes nós achamos que entendemos o propósito de Cristo. Não, eu quero ser crente. O pastor foi lá para a igreja, agora ele está andando de carro, moço. Eu quero ir para lá. Não, o pastor agora ele está em casa e tal. Não, o propósito de Cristo em nossas vidas não é ter. E às vezes nós vamos até Cristo, nós vamos até Deus com interesses em segundas coisas. E não é esse o propósito de Cristo. Judas, ele tinha, não é Judas, né? Eram os judeus. O Messias prometido para os judeus ali naquela época. Né? O pastor Eliseu falou isso lá também, mas estava no meu esboço já, irmãos. Né? O propósito ali era político, era o quê? Se libertar os judeus, né, de Roma. Então eles esperavam um guerreiro, igual Davi, pegasse na espada e vamos lutar, não. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é luta. O reino de Deus não é guerra física, humana. O reino de Deus é amor. O reino de Deus é obediência. O reino de Deus é respeito ao próximo. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não compreendemos. E às vezes nós vivemos, né, de uma forma quase igual Judas, como assim, silêncio, né, só observando os nossos pensamentos, vagando. Às vezes nós começamos a cobiçar coisas, eu preciso disso, eu quero isso, e a gente às vezes esquece o fundamento da palavra de Deus. A gente esquece para o qual nós fomos criados. Às vezes, né, igual eu falo, Judas, naquele momento ali, eu falo que ele ficou cego, surdo, mudo. Ele só enxergava o interesse dele. Ele só queria, os olhos dele, né, não estavam ligados no propósito. E irmãos, o que eu estou trazendo para nós? Quando nós
caminhamos com alguém, no caso eu estou falando nós como cristão, que caminhamos com Cristo, não é o meu desejo, não é o meu querer, é o querer dele, é a vontade dele. E às vezes nós queremos sobrepor a nossa vontade sobre o desejo dele. Eu vou repregando aqui, né? Eu escutei o pastor Eliseu, falou que foi orar para um homem no lugar, aí o cara falou, né? Não, para orar para mim, para me voltar para os caminhos, que eu estou desviado. É só hora que Jesus vier e fizer comigo, igual fez com Paulo aparecer. Aí ele falou, já está errado, quer mandar em Jesus, né? Agora Jesus tem que fazer o que você quer, não é você fazer o que Jesus quer. E às vezes nós nos comportamos assim, inconscientemente, mas comportamos. Às vezes nós queremos colocar Jesus ali na parede e falar, o senhor resolve essa situação para mim aí, porque desse tipo não dá para ficar não. Mas como assim você resolve? Às vezes o nosso comportamento, a forma como nós falamos com Cristo, a forma como nós nos colocamos diante de Cristo, nós estamos fazendo quase igual Judas, irmãos. Nós estamos questionando os atos. E quando nós começamos a questionar o ato de quem nós estamos andando lado a lado com ele, significa que nós perdemos a admiração por ele. Porque quando a gente caminha com alguém, que a gente tem uma afinidade com aquela pessoa, que aquela pessoa traz um certo alívio para a gente em alguma área, uma pessoa que tem uma palavra boa, uma pessoa que tem uma oração, uma pessoa que tem uma direção, uma pessoa que tem uma sabedoria. Quando você chega ali, nossa, eu não sei o que é que eu faço com o meu carro. Aí uma pessoa você leva na oficina. Uai, sabe assim, coisa simples, mas cadê a gente não... Então assim, a gente começa a caminhar com essas pessoas, eu vejo a irmã Jéssica falar, né, de modelar. A gente começa a caminhar com pessoas que podem nos direcionar alguma coisa. Só que chega um certo ponto que a gente quer, às vezes, comandar aquela pessoa. A gente não quer ter Cristo como nosso mestre. Judas não queria que Jesus mais fosse o mestre dele, ele já queria impor. É nítido. Quando aquela mulher, né, segundo os estudiosos Maria, chega e quebra ali um vaso de alabastro, que era algo caríssimo, e unge Jesus antes da morte dele, aí Judas chama, isso é um desperdício, isso é caro demais, você podia ser vendido e dar para os pobres, deixa, ela está me ungindo, deixa ela. Então assim, a gente às vezes começamos a querer impor a nossa vontade sobre Cristo, da mesma forma que Judas fez. E às vezes nós traímos com as nossas ações, com a nossa forma, né, de viver. Traímos a nossa fé, porque nós não conseguimos entender o propósito de Cristo sobre nossas vidas. Aí nós queremos ter uma vida aqui na terra, bem assim, light, tranquila, né? Gozando de todos os prazeres, mas Jesus no meu lado. Nós queremos escolher as coisas aqui terrenas, nós queremos viver as coisas terrenas, mas Jesus tem que estar do meu lado, me protegendo. Não tem como, irmão, viver o melhor dos dois, vamos dizer assim, o melhor do mundo e o melhor de Cristo. Nós temos que fazer a escolha. Judas fez a dele. Judas fez a escolha dele. Por quê? Porque ele teve uma desilusão com o reino. Ele não conseguiu ter a visão que Cristo tentou passar para todos ali durante os 3 anos. Mas o que eu acho interessante é que, mesmo quando, né, para Judas, talvez não teve a oportunidade, o coração dele endureceu, ele não quis consertar, mas para nós ainda há conserto. Se nós acharmos que não tem conserto, nós estamos enganados. Para ele não tem porque ele morreu, mas para nós tem. É só arrepender, é só voltar, é só mudar a atitude, mudar o caminho, mudar a forma de viver, mudar a forma de comportar. Porque às vezes, irmão, nós estamos contentando com pouco aqui da terra, pouco que a terra nos dá, que o mundo nos oferece.
E estamos abrindo mão de um tesouro. Estamos abrindo mão do céu. Abrindo mão de escolhas que nós fizemos um dia. Não, eu quero morar no céu. Mas aí a gente começa a caminhar e aí a gente começa a ver defeito. Ah, mas Jesus não fez isso. Ah, Jesus não resolveu esse negócio. Se Jesus não fez, se Jesus não resolveu, é porque não era para fazer. Era porque não era para resolver. É porque às vezes nós não temos determinadas coisas, porque aquilo pode nos tirar da presença de Deus. Tem coisas que Deus não nos dá porque pode nos afastar. Que a maior tragédia de Judas não foi ele ter se suicidado. A tragédia que ele cometeu maior foi ele não ter voltado atrás e pedido perdão. Mas aí alguém vai pensar assim, não, mas Judas já estava escolhido. Não, irmãos. O propósito de Deus já estava determinado. Mas quem ia trair Jesus não estava apontado que era Judas. Foi aquele que ele deixou o inimigo entrar no coração dele. Foi aquele que não teve a capacidade de se arrepender. Que às vezes nós falamos, não, mas eu tenho que passar por essa situação. Não, irmão, tem situação que não é para você passar. Você passa porque você vai lá e põe a mão. Você passa porque você dá liberdade para o inimigo desvirtuar sua mente e você começa a fazer coisas erradas. Você começa a caminhar um caminho que não tem nada a ver com o caminho que Deus traçou para você. O Salmo 139 fala que os nossos dias já foram escritos antes de nós nascer. Aí vocês acham que Deus, o anjo, escreve isso assim pro Del Carreiro. Já coloca um espinho na coluna dele aí para ele ficar esperto. Não é assim não. Ah, pastor, então como é que o senhor arrumou esse problema na coluna do senhor? Minha mão. Fui fazer exercício errado, achando que eu era bonitão. Pronto, ganhei um presente. Assim somos nós. É a mão. É nós que vamos lá e colocamos a nossa mão. É nós que buscamos situações para a nossa vida. E às vezes nós não observamos, não, mas isso é da parte de Deus. Não, irmão, não é não. Deus tem o melhor para cada um de nós. Às vezes nós não concordamos com o melhor que Ele tem para nós. Esse é o porém. Aí nós queremos o nosso melhor. E o nosso melhor não é o melhor de Deus. Que às vezes nós oramos, né? Eu falo, Senhor, abençoa o meu caminho. O que a Bíblia fala? Os caminhos do Senhor são mais altos, melhores que os nossos. Aí eu vou pedir para abençoar o meu? Não, Senhor, me põe no caminho do Senhor. Às vezes é o nosso pedido, a nossa forma de fazer, né, que erra. Só que quando nós vemos o erro que Judas cometeu, teve outras pessoas que cometeram erros ali na Bíblia também. Que se falar assim, mas Pedro não entregou Jesus, não, mas negou. Negou. Ah, você estava com ele. Não, nem sei quem que é esse homem, não. Ficou doido? Dá licença, nunca vi. Rapaz, você é da turma dele. Não. Rapaz, você parece mais, você até fala igual ele. Não, não conheço. Só porque ele se arrependeu. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Se nós estamos ou temos alguma coisa que está nos tirando do caminho, está nos desvirtuando, está trazendo transtorno dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, mas está ali em nós, peça a Deus, fala com Deus, Senhor, tira isso de mim. Limpa. Não me deixa perder. Às vezes nós não temos coragem, irmão, de confessar, de falar com Deus, né? Nós preferimos, às vezes, ficar ali, eu não posso falar isso, não. Não, mas o que o pastor vai pensar? O que a pastora, o que o irmão vai pensar? Não vai pensar nada, irmão. O pastor não vai pensar nada. Se ele puder te ajudar, te aconselhar, é a função dele. Ele não está aqui para te julgar, ele está aqui para te mostrar o caminho. Ele não está aqui para falar para você que isso é errado, que isso é feio. Não, não é assim que funciona, irmão. A palavra de Deus, ela não nos proíbe de fazer o julgamento segundo a necessidade. Fala, ó, tira primeiro o cisco do teu olho, né? Para depois você ajudar seu irmão. Porque às vezes eu tô até aqui assim de pecado, de erro, e aí, não, você tá, não. Primeiro você se limpa para você ajudar o próximo. Para você ensinar, para você instruir.
É isso que a Bíblia fala. Então, assim, que havia a pessoa, não julgueis. Não, você pode julgar. O julgamento normal, o julgamento de orientação, o julgamento de trazer o conhecimento. Só que você tem que estar limpo. Porque às vezes a pessoa pensa que não, mas não, se você tiver certo, não estou falando que você é o santo, o santinho daqueles de auréola, mas o santo separado, aquele que corre, que foge do pecado, você tem a obrigação de auxiliar o seu irmão. Você tem a obrigação de conversar com o seu irmão, para que ele não erra, para que ele não venha fazer coisas que possa, né, trazer transtorno. Nessa noite eu quero, né, que nós venhamos a ter essa reflexão. Como que está o seu coração diante de Deus? Como que está a sua vida diante de Deus? Você acha que o caminho que você está caminhando, a forma como você está vivendo, a forma que você está tratando sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus companheiros no trabalho, a forma como você está vivendo, está de acordo com a palavra de Deus? Porque se tiver de acordo com a palavra de Deus, amém, irmãos. Mas se não tiver, você está traindo a Cristo. Quando nós deixamos de obedecer a palavra dele, nós estamos traindo-o. É traição. Porque traição é você trair o voto de confiança. Porque você vem aqui na frente e fala, eu amo a Cristo, eu sou de Cristo. Aí você vai lá fora, aí alguém fala assim, você é crente? Não, conheço não, sei quem que é não, mentiu. Quem que é o pai da mentira? Traiu. E às vezes nós não observamos, nós não prestamos atenção. É atitudes. Porque às vezes a gente pensa assim, fulano, o pastor está falando de negócio de, que o inimigo entra na vida da gente. Eu já vou falar de novo, não estou falando de endemoniar, não estou falando do inimigo e trabalhando na sua mente. O inimigo, o que ele mais tem é tempo. Entendo, o que ele mais tem é tempo. Tempo para te oferecer uma coisa hoje, você fala, não, hoje eu não quero não. Amanhã cedinha tá ali de novo sua porta. Com a mesma coisa, com o mesmo pecado, com o mesmo erro. Aí você, não, depois. No outro dia tá lá, de novo. Ele tem tempo para te oferecer, para falar na sua cabeça. Não, bobo, faz isso. Não, pai, você merece. Você merece, você tem que ser feliz, rapaz, vai ser feliz. Não, nós não viemos nesse mundo para ser feliz. Nós viemos nesse mundo para servir a Deus. E servir a Deus nem sempre é ser feliz. Porque se a palavra de Deus fala que se você quer seguir a Cristo, você tem que pegar o quê? Cruz. Se eu coloco uma cruz nas costas, eu não estou feliz, estou. Então significa que eu vou ter situação em que eu não estou feliz, não. Mas eu vou continuar servindo a Cristo. Servindo com alegria e dedicado. Então nessa noite que nós viemos a clamar a Cristo, Senhor, examina o meu coração. Examina a minha mente, os meus pensamentos. Examina, Senhor. Se o Senhor achar, né, como Davi fala, se tiver algum caminho mal, alguma coisa errada em mim, Senhor, me mostra para me tirar da minha vida. Mas se Cristo te revelar de alguma forma, através de alguém, através de uma situação, ou se Ele trouxer aquilo na sua mente, tira, irmão. Tira da sua vida. Não perca a sua salvação, não perca a sua comunhão com Cristo por causa de coisas erradas. Não perca. Não permita que o inimigo trabalhe em sua vida. Ou seja, não vamos repetir os mesmos erros que Judas repetiu. Peça perdão, conserte. Peça a Deus para te fortalecer, para quando essa situação aparecer, você ter capacidade de falar não, você fugir. Para concluir, eu quero falar, né, que aqueles que um dia, às vezes, foi ferido por uma situação ou por uma traição, Jesus sabe o que você passa. Ele passou por isso. Mas se você
feriu, se você traiu, peça perdão, conserte. Ainda há tempo. Nós ainda temos tempo de consertar as nossas vidas. E se alguém chegar até você, ou você tiver que chegar até alguém, lembre de o que Cristo falou ali na cruz. Porque às vezes, né, a pessoa nos feriu e às vezes a gente endurece o coração, não quer nem ouvir falar, não quer nem ver. Aí Cristo falou o que lá nas cruz, quando ele estava sendo pregado? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Porque às vezes, irmão, nós erramos por ignorância nossa. Às vezes nós pecamos por ignorância. Outra hora por surdez. Surdez. A gente às vezes escuta uma coisa na igreja, escuta. Aí quando a gente faz errado, já foi, já fez. Então a palavra de hoje para nós, irmãos, é para nós olharmos para dentro de nós. Cada um. Olhar dentro de você. Buscar no seu interior. Se você errou com alguém. Ou se alguém errou com você. Perdoa. Peça perdão. Conserte. Não permita que situações do nosso dia a dia, situações corriqueiras, nos afaste da presença de Deus. Não permita que situações até simples, nos impeça de entrar no céu. Que hora que você chegar lá na porta, irmão, que essa porta, né, não esteja, segundo a Bíblia, como para aquelas cinco virgens nércias. Abra a porta. Porque se isso acontecer com qualquer um de nós, na hora nós vamos lembrar. Eu sei por que eu estou aqui de fora. Porque nós sabemos o que nós fazemos de errado. Nós temos conhecimento dos nossos erros. Da mesma forma que nós sabemos as nossas virtudes, nós sabemos aonde nós erramos. Só que às vezes nós não procuramos o conserto. A gente protelamos, não, depois eu resolvo. Às vezes gritei com a esposa, né? Em vez de chegar, minha esposa, me perdoa. E não vou fazer mais. Ela me conheceu assim, se quiser assim. E vai para o inferno assim. Essa é a realidade. É a realidade, irmãos. Porque às vezes nós não queremos consertar, nós achamos que no céu, irmão, no céu não é igual empresa, é igual alguma coisa que nós damos um jeitinho. Lá não tem jeitinho, irmão. Às vezes nós, igual eu falo, nós acostumamos com o mundo que tem um jeitinho, sabe? Lá não. Lá é sim, sim, não, não. Lá não tem jeitinho. Amém? Coloque sobre os vossos pés. A salvação, irmãos, ela é de graça para todos nós. Todos nós. Só que é uma graça que exige obediência. É uma graça que exige algo do nosso comportamento. Tem uma historinha, eu vou contar ela bem rapidinho. Eu já falei ela algumas vezes, mas eu gosto muito dessa história. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados, aliás, todos os estados lá decidem a sua própria lei. E tinha um determinado estado lá em que tem a pena de morte. E um rapaz da cidade pequena, cometeu um homicídio. Eu sei que alguém já ouviu essa história, mas ela é muito interessante como reflexão. Ele cometeu um homicídio. Só que era um menino bom, um rapaz novo. E a população clamou, né, ao governador ali daquele estado, que ele tem esse poder lá, tem o poder de, foi julgado, morre, ou então ele absolve a pessoa, dá a liberdade. Como muitas pessoas clamou a ele resolveu ir lá conversar com o rapaz.
E ele se vestiu, né, como um clérigo, né, aqueles que colocam aquela roupinha arrumadinha assim, colocam aquela fitinha branca aqui, igual o padre, alguns colocam aquele negócio, pegou a Bíblia, não foi como governador, ele foi como religioso com a Bíblia. E só que dentro dessa Bíblia ele colocou a carta de absolvição dessa pessoa. E chegou lá, né, conversou com o pessoal lá, entrou e foi até essa cela conversar com esse rapaz. E chegou lá e falou, queria conversar com você. Ele falou, não tem assunto com esse tipo de pessoa. Como assim, moço? Eu tenho algo bom para você aqui, ó. E fez assim com a Bíblia. Ele falou, não quero nem saber de Bíblia. Rapaz, eu vim aqui trazer algo bom para você. Entenda isso. Ele falou, ó, dá licença daqui, que eu já estou estressado, nervoso, dá licença, some daqui. Aí o pessoal do presídio tirou, né, o governador dali, até por, né, a segurança dele, e houve-se, né, lá fora, o pessoal sabia o que ele foi fazer lá, e depois alguém voltou lá dentro, conversando com o preso, né, falou, você sabe quem é aquele cara? Não quero nem saber. Ele falou, aquele lá não é um padre, não é um pastor, aquele é o governador do estado. E você sabe o que ele tinha dentro daquela Bíblia? Ele falou, não, a sua carta de absolvição. E poucos dias depois era o cumprir a pena dele, que é a sentença de morte, ele ia ser morto. E deu-lhe a oportunidade de falar de algumas pessoas, como lá algumas pessoas assistem, certo? E foi-lhe dada a oportunidade de falar. E ele falou, ali em alto e bom tom para todos, que ele estava sendo morto, não pelo crime que ele cometeu, mas porque ele rejeitou a absolvição. Alguns de nós, se descermos para o inferno, é porque nós estamos rejeitando a salvação, não é porque Cristo quer, não. Não é Cristo que manda para o inferno, é nós que rejeitamos a Ele. Como que eu rejeito Ele? Com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa falta de obediência. Reflita, irmãos. Amém? Vamos orar para nós ir para casa, que o horário já chegou. E o pastor está custando falar hoje, né? Pegue na mão como família. Quem estiver sozinho, pega na mão aí da outra irmã. Mas pega como família. Quero orar por família. Vamos orar, irmão. Coloque. Apresente agora sua família. Apresente o seu coração. Traga à sua mente o que foi ministrado aqui nesse instante. E se você tiver que pedir perdão, peça. Ah, pastor, uma pessoa não está por aqui. Liga, conversa, reconcilia. Não perca a sua salvação por sua decisão de não perdoar ou de pedir perdão. Vamos orar como família em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. A Tua palavra veio, Pai, aos nossos corações, veio nos mostrando, nos ensinando, Pai, que nós devemos observar os propósitos de Cristo sobre nossas vidas, que nós devemos observar o que tem chegado aos nossos ouvidos, com quem nós temos caminhado, com quem nós temos andado, com quem nós temos aprendido. Se o que nós temos aprendido do Senhor, se nós estamos pondo em prática, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, nos ensina, nos instrua, nos fortaleça para que nós possamos praticar, Pai, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós entendemos da Tua palavra, Senhor. Pai, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações, Pai. Agora nos capacite a praticá-la, Pai. Pai, eu quero apresentar ao Senhor agora, Pai, cada família, Pai. Família que está unida aqui, Pai. Aqueles que não estão unidos aqui, Pai. Que o Senhor os alcance, Pai. Alcance nos lares onde é que estão, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar ao Senhor, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor cada lar aqui representado, Pai. Pai, o Senhor sabe da necessidade de cada lar. O Senhor sabe da dificuldade de cada lar. O Senhor sabe, Pai, o que cada lar tem passado. Então eu quero te pedir, Papai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor leve a providência necessária a cada um deles.
lares, Pai. Pai, aquele que precisa de harmonia, Senhor, leve harmonia. Aquele que precisa de sabedoria, leve sabedoria, Pai. Leve direção, Pai. Leve o regozijo, Pai. Leve o respeito, Pai. Leve a dedicação, leve a harmonia, Pai. Pai, que os lares sejam todos lares cristãos, Pai. Que todos os lares tenham a presença do Senhor. Que todos os lares, Pai, comunguem dessa mesma comunhão, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, vai limpando os corações, Pai. Vai transformando, Pai. Transforma a forma de falar. Transforma a forma, Pai, de tratar um ao outro, Pai. Para que nós possamos, Pai, cada vez mais ser unidos, Pai. Unidos como família, Pai. Respeitando uns aos outros, Pai. Pai, que o Senhor seja o cabeça dos lares, Pai. Que o Senhor traga direção sobre os lares, Pai. Que o Senhor traga o renovo, Pai. Que o Senhor traga, Pai, a direção, Pai, sobre a vida, Pai, desses varões, Pai, dessas varoas, Pai. Pai, que são auxiliadoras, Pai, que são provedores, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga sobre os filhos, Pai, a direção, Pai, o respeito, Pai, a humanidade, Pai. Pai, que eles possam entender, Pai, que eles possam compreender e honrar os seus pais como mandamento do Senhor, para que seus dias sejam, Pai, alongados nessa terra, Pai. Pai, que eles todos possam entender e compreender, Pai, que o Senhor é o soberano, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Que é o Senhor quem dirige, que é o Senhor quem nos cuida, que é o Senhor quem nos leva, Pai, aonde o Senhor quer. Então eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, guia, Pai, essas famílias, Pai. Conduz essas famílias, Pai, e traz sobre eles, Pai, o bálsamo do Senhor, Pai, para que haja refrigério nos lares, para que haja harmonia, para que haja direção, Pai. Nós te pedimos, Pai, nós clamamos, Pai, nós suplicamos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é um Deus de poder, Pai. O Senhor é um Deus de graça. Continue sobre nós, Pai, sobre nossas vidas, Pai, não somente hoje, Pai, mas para todo sempre, Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua casa, de ouvir a tua santa e inerrante palavra, papai. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leva em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim, em suas mãos, irmãos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado, em nome de Jesus.